Bem, meus irmãos, eu queria chamar a sua atenção para o texto de Ruth, capítulo 2, nessa noite. Ruth, capítulo de número 2. Acho que no início do mês eu iniciei pregando sobre esse livro, Ruth, capítulo 1. Nós aprendemos como o Senhor é especialista em transformar o mal em bem. De modo bem claro no livro de Ruth, o autor bíblico nos ensina como o Senhor, ele transforma uma tragédia familiar em uma bênção para toda a nação de Israel. Essa é de fato a grande ideia de todo o livro de Ruth. Deus transforma a tragédia familiar em bênção nacional. Nós vimos então que isso aparece, Deus transformando o mal em bem, no capítulo 1. E hoje, no capítulo 2, nós vamos aprender que o Senhor soberano é leal e bom. Contudo, a sua bondade e soberania não é um convite para a inércia, para ficarmos parados. Antes, a sua soberania deve nos motivar a cumprir as nossas responsabilidades. Repito, a grande ideia do capítulo 2, o Senhor soberano é leal e bom, mas a sua soberania não é um convite para a inércia. Ela deve nos motivar a cumprir a nossa responsabilidade. Amém? Vamos fazer a leitura do texto. Depois da leitura vamos orar e então entrar na explicação do texto. Eu vou ler na versão essa mesmo. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou você pode acompanhar na projeção do seu celular. Eu gosto de recomendar que os irmãos tenham a Bíblia em papel, porque eu acredito que você consegue ver a maior disposição de versículos. Então, quanto maior a quantidade de versículos que você consegue ver, melhor é para você captar o enredo da história, certo? Mas se você prefere o celular, também não há nenhum problema com isso. Diz assim a palavra de Deus: Tinha Noemi um parente de seu marido, um senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mo favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: O Senhor seja convosco. Responderam eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixai-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco esteve na choça. Então Boaz disse a Ruth: Ouve, filha minha, não vasculhei em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegares, e irá após ela. Não dei ordem aos meus servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se em rosto em terra, lhe disse: Como é que me favorece e ainda fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizestes à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixastes teu pai e tua mãe, e a terra de onde nascestes, e vieste para um povo que antes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa no Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: Tu me favorecestes muito, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao meu coração. Falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas.
À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai, acolhei, não a censureis. Tirá também dos molhos algumas espigas e deixai para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse à sua sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua sogra, à sua nora, Ruth: bom serás, filha minha, que saia com as servas dele, para que noutro campo não te moleste. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante de Ti para Te adorarmos como congregação. Tua palavra foi aberta, foi lida e será pregada aos nossos corações. Eu peço que o Senhor nos lembre mais uma vez da Tua soberania, que o Senhor nos lembre mais uma vez da Tua providência em cuidar das nossas necessidades, mas que a partir disso o Senhor nos lembre também a sermos responsáveis com aquilo que o Senhor nos tem dado, que o Senhor nos ajude a alinharmos, a partir da reflexão dessa noite, a Tua soberania e a nossa responsabilidade. No nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, meus irmãos, o livro de Ruth é um livro muito especial, como nós já temos falado, e ele conta a história dessas duas mulheres, essa mulher que é de Belém e também dessa moabita. O livro começa, como você se lembra, nos situando em qual período da história de Israel a história acontece. A história acontece no período dos juízes. O período dos juízes, como vocês sabem, é o período que inicia logo após o povo entrar na terra prometida. Após a geração de Moisés, Josué e Caleb lideram o povo para conquistar a terra. Por 7 anos eles batalham com os povos ao seu redor para tomarem a terra que Deus havia lhes dado por herança, uma terra que mana leite e mel. O povo então agora dono da terra, cheio de esperança para experimentar aquilo que o Senhor havia lhes prometido, passam a viver um período de bonança na terra. A terra mana leite e mel. No entanto, essa bonança e a facilidade não fez com que o povo se tornasse fiel e temente a Deus. O que nós vamos ver ao longo das páginas do livro dos Juízes é que a bonança e a facilidade levou o povo para distante do Senhor. E como resposta ao distanciamento que o povo havia estabelecido com o seu Senhor, o Senhor então envia disciplina. Então o povo passa a sofrer, os seus inimigos prevalecem, há fome na terra. E então quando o povo está perto de acabar, alguém se levanta, pede perdão a Deus, clama, e em resposta ao arrependimento o Senhor levanta um juiz. Esse juiz então vai libertar o povo dos seus inimigos e trazer mais uma vez um período de bonança. Período de bonança estabelecido, o que acontece? O povo peca. O que acontece quando o povo peca? O Senhor disciplina. O que acontece quando o povo está sofrendo severamente a mão da disciplina do Senhor? Eles clamam por perdão. Deus então levanta um juiz que traz de volta
a bonança. E o ciclo se repete ao longo do livro inteiro. Mas não há em nenhum lugar de toda a história de Israel que o povo foi tão rebelde e tão duro como no livro de Juízes. Os principais pecados, eu diria, da nação, do ponto de vista moral, são cometidos na época dos juízes, e sobretudo com as mulheres. Você vai lembrar de Juízes capítulo 21, se você puder voltar para lá. Você vai ver, na verdade não é o 21, é o 22. Quando eles pegam a mulher, a concubina do levita. Cadê os... Aí, rapaz, esqueci, ó. É o capítulo 19? 19. Foi o que eu disse, né? Então, olha assim, ó, 19, 26. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor. E ali ficou até que se fez dia claro. Levantou-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia às portas com a mão sobre o limiar. Ele disse, levanta-te e vamos, depois dela ter sido abusada pela cidade inteira. Porém, ela não respondeu, ou seja, ela estava morta. Então o homem pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando em sua casa, tomou um cutelo, pegando a concubina, despedaçou todos os seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um a isso presenciava, aos outros dizia, nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia que os filhos de Israel subiram do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso e considerai e falai. A descrição desse fato aqui em Juízes é uma descrição tão cruel que se assemelha àquilo que os homens intentaram fazer em Sodoma e Gomorra. Isso tudo para você ter noção do que era ser uma mulher no período dos Juízes. E agora, então, nós preparados para isso, nós voltamos para o texto de Ruth e vimos que o texto começa com esse homem Elimeleque passando fome, e é legal que a brincadeira que o texto faz. Belém significa casa do pão, e houve fome na casa do pão, faltou pão na casa do pão, então eles vão para Moabe. Você lembra que Moabe é um povo que surge a partir de um relacionamento incestuoso, quando os anjos em Sodoma e Gomorra vão destruir, manda Ló pegar sua família e sair, aí vai Ló, sua mulher e as suas 2 filhas. No meio do caminho, a mulher de Ló faz o quê? Olha para trás, o que acontece com ela? Ela vira estátua de sal. Então só vai o pai e as 2 filhas. Quando eles chegam lá nas Campinas, em cima do lugar onde eles moravam, as filhas não encontram homem para casar, embriagam o pai e tem um filho com o seu próprio pai. O nome desse menino é Moabe, que é aquele que nomeia o povo que Ruth faz parte. Portanto, nós estamos diante de alguém que o Senhor repugna. É um relacionamento que Deus, diversas vezes no Antigo Testamento, o Senhor diz, não se relacionem com os moabitas. E eles vão, saindo de Belém, da terra onde o Messias viria, para Moabe, certo? Chegando lá, eles morrem, as mulheres ficam viúvas e então elas voltam. Um fato interessante sobre a volta dessas 2 mulheres é que Noemi, depois de perder seu marido e seus 2 filhos e passar por tamanha tragédia em sua vida, ela se torna amargurada. Ela, ao voltar para Belém, o pessoal pergunta assim, essa não é Noemi? Diz, não me chame Noemi, me chame Mara, porque a mão do Todo-Poderoso tem pesado sobre mim. E agora no capítulo 2, uma das coisas que nós vamos aprender é como o Senhor trata corações amargurados também. Nós discutimos um pouquinho na vez passada sobre a autonomia, sobre a natureza, a anatomia da amargura, e agora nós queremos ver qual o remédio também no capítulo 2 para corações amargurados. Eu acho que vai ser útil se a gente dividir o capítulo 2 em 4 cenas. A primeira cena, Ruth coletando o alimento nos campos de Boaz, está aí do versículo 1 até o verso 7. O capítulo 2, então, ele inicia falando desse parente. Ele introduz Boaz para a gente. Ele era um homem de muitos bens, ele era da família de
Elimeleque. Essa informação vai ser um pouco importante para o desenvolver do capítulo. Então, depois de dar essa nota introdutória no versículo 1, ele passa a falar de Ruth, no capítulo 2, quando ela disse, e veja como é interessante que ela é denominada ainda como Moabita, né? Ruth, a Moabita, o autor faz questão de marcar essa característica dela, disse: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse: vai, minha filha. E aqui tem a primeira lição que nós podemos aprender com esse capítulo. Esse capítulo vai mostrar para a gente duas mulheres que estão passando por profundo sofrimento. E nós temos dois paradigmas enquanto o sofrimento, sobretudo de dificuldade financeira, bate na porta. O primeiro paradigma é Noemi, amargurada, insatisfeita e que está reclamando. O segundo paradigma é de Ruth. Ela está cuidando da amargurada e ela não escolhe se vitimizar. Mesmo diante do seu profundo sofrimento, mesmo diante da muita dificuldade que ela está passando, ela sabe que precisa recobrar ânimo e meter a mão na massa. Ela sabe que precisa trabalhar. Uma das tentações que nós passamos como seres humanos, ao lidar com as nossas adversidades e dificuldades, nós somos tentados a se identificar ou se analisar a partir do sofrimento, e o sofrimento paralisador. Você tem a perspectiva de Ruth e de Noemi. Nós temos aqui também uma lição sobre como devemos trabalhar e ajudar pessoas em situação de sofrimento. O livro da lei nos ensina que a caridade em Israel era cultivada, mas não era uma caridade paternalista. Enquanto se trabalhava, você deixava cair alguns milhos. Os milhos que caíam no chão não podiam ser pegos, porque esses milhos serviam para cuidar dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Portanto, aquele que estava passando por dificuldade financeira, ele não era visto como um total incapaz. Ele era visto como alguém que, a despeito da sua dificuldade, tinha força para trabalhar. Isso é, meus irmãos, uma dose de sabedoria que a palavra de Deus nos ensina, enquanto tratamos com pessoas em situação de adversidade. E para resumir o ensino que essa passagem nos traz, é simplesmente, ao invés de tentar dar o peixe para a pessoa comer, nós deveríamos ensiná-los a pescar. É claro que a situação é muito complexa e foge dos nossos objetivos lidar com todas as questões sociais que o texto apresenta, mas há pelo menos 3 fases e 3 leituras que você pode fazer ao lidar com uma pessoa que está passando por adversidade. Uma adversidade, ela acontece, primeiro, uma pessoa que está com sangramento. Segundo lugar, uma pessoa que precisa estancar a ferida. Segundo lugar, precisa cicatrizar, e depois precisa prevenir para que a ferida não aconteça mais, certo? Então, em situações como essa, nós precisamos lembrar do que a palavra de Deus, do que a perfeita lei de Deus nos orienta como princípios. E Ruth tem o princípio, ela sabe que vai precisar trabalhar para comer. Ela não espera que o Senhor soberano, veja que ela sabe, o Senhor soberano, Ele é leal, Ele é bom, eu confio, eu vim para Belém para descansar nas asas do Senhor, mas eu não espero a que a soberania dEle haja a partir da minha total inércia. Como é que a mão soberana do Senhor age no capítulo 2 de Ruth? A partir do trabalho dessa mulher. Então, no verso 3, ela chegou ao campo, apanhava após os segadores, e aí tem uma palavra que é uma espécie de brincadeira que o autor coloca aqui no capítulo 2. Ela entrou aonde? No campo de Boaz, por casualidade, ou por coincidência. Nós vamos aprender mais na frente que de casualidade isso aqui não tem nada, e de coincidência não tem nada. O que de fato está guiando o capítulo 2 e a vida de Ruth é a mão do Senhor, a soberana mão dele. Mas ele coloca isso como uma espécie de despertar a nossa atenção. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, e agora então o texto vai explicar um pouco mais de quem é Boaz. O Senhor seja convosco, responderam
eles, o Senhor te abençoe. E aqui tem um fator interessante, nós já sabemos que Boaz é um homem de posses, mas um fator muito interessante que deve se destacar considerando o período dos juízes, é que Boaz, em seu ambiente de trabalho, ele chega e cumprimenta os seus funcionários com uma bendição da parte de Deus. O que dá a indicar que Boaz é um homem diferente daqueles homens encontrados, por exemplo, em Juízes 19. Ele é um homem santo, ele é um homem que traz a sua fé para o seu trabalho. Ele não usa a linguagem, a fraseologia de espiritualidade, de devoção ao Senhor, somente aos sábados no tabernáculo, quando o sacerdote está ministrando para o povo, mas mesmo no ambiente de trabalho, ele faz questão de se marcar como um servo de Deus. Esse é um dos fatores que Boaz é destacado aqui no capítulo 2. Então ele pergunta: quem é essa moça? E então seus servos respondem: essa é a Moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. E então os seus servos agora passam a explicar o que Ruth fez. Ela trabalhou entre as gavelas após os segadores, ela chegou de manhã bem cedinho e até agora está aqui. E ela teve simplesmente um pouco na choça, mas ela gastou boa parte do seu tempo trabalhando duro para conseguir o seu pão. Então a primeira cena tem essa introdução de Boaz, tem essa ida por casualidade de Ruth para os campos de Boaz, mas na segunda cena nós vamos ver o primeiro encontro de Boaz com Ruth, verso 8 até o verso 13. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Por que você acha que Boaz pediu isso para Ruth? Ele pediu isso para Ruth porque ele sabia o quão perigoso era ela ir trabalhar em outros campos. Boaz sabia que os outros lugares, os outros homens da cidade de Belém não eram homens de confiança. O contexto de Juízes deixa isso claro para a gente. Havia muita maldade em Israel. E Boaz, ele se apresenta como aquele por meio de quem Deus oferecerá proteção e segurança para essa estrangeira. Verso 9, ele fala: estarás atenta ao campo em que cegarem os meus trabalhadores e irá após eles. Eu dei ordem aos meus servos que não te toquem, porque era um perigo iminente que as mulheres corriam naquela sociedade. Quando tiverem sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Então ela, se inclinando o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? E aqui, irmãos, tem talvez uma das lições mais preciosas do capítulo 2 de Ruth. Como é que pessoas em situação de necessidade reagem à bondade dos outros para com a sua vida? Elas reagem com espanto. A nossa sociedade, no entanto, perdeu essa consciência. No final das contas, com Deus e com os outros, nós achamos que somos merecedores e sempre cobramos que os outros sejam bondosos conosco, sejam amorosos conosco, e afinal, Deus precisa cuidar de mim, afinal, Ele é Deus, eu preciso que Ele seja bondoso comigo. Então, quando uma coisa boa acontece, quando você se alimenta todo dia, você não fica mais espantado. Quando você chega em casa, vê filhos, esposa, quando você talvez tenha o seu carro para dirigir, talvez você tenha um ventilador para esfriar, ou até mesmo um ar-condicionado para poder ligar, você não fica mais espantado, porque você acha que você merece. Ruth, ela deu a sua vida em favor da sua sogra. Ela está trabalhando desde manhã bem cedo, mas quando alguém é bondoso com ela, ela ainda fica espantada. Ela diz: quem sou eu? Eu sou estrangeira, por que tu fazes casos de mim? Nós precisamos lembrar, irmãos, da nossa real condição como seres humanos. Nós precisamos lembrar da nossa real condição perante o Senhor. A nossa real condição, meus irmãos, é que se não fosse a graça de Deus, nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos nada. Nós nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe.
como Isaías disse, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povos de impuros lábios. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque, todos se extraviaram. Há uma, todos, o Paulo vai dizer, todos a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Portanto, todos os seres humanos só merecem uma coisa: justiça, por causa dos seus pecados. Alguém certa vez falou que no céu vai estar escrito no chão: graça. E o único lugar onde se vai ter justiça vai ser no inferno. Ninguém vai poder olhar para o Senhor no céu e dizer: eu estou aqui porque eu mereço. Mas eu não estou pensando só em realidades espirituais. Eu estou pensando em um bocado de coisa, meus irmãos. Eu estou pensando em questões mais básicas: comida, trabalho, saúde. Eu estou pensando em família. Eu estou pensando em filhos. Essas coisas, por causa de quem você é, elas deveriam lhe espantar. Ter o que comer deveria lhe espantar. Você deveria olhar para o seu Senhor: quem sou eu? O problema é que nós somos muito conscientes da nossa justiça, né? Nós somos pessoas boas aos nossos próprios olhos. Eu sou bom, eu sou um homem bom, eu sou uma pessoa, né? E às vezes até quando uma vez eu estava passando por uma situação difícil, eu perguntei para um pastor amigo meu assim: cara, eu não entendo o que é que eu fiz para merecer isso. Ele disse assim: quer que eu diga mesmo o que é que tu fez? É mesmo? É sério? Vamos usar os 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. Eu já caí aí. Não matar. Ah, mas eu não matei. Jesus falou que aquele que irá ao seu irmão, matou. Aquele que for pecado é réu de juízo, não é não? Um mandamento é suficiente para nos condenar. O problema é que a gente acha, a gente se nivela por nós. Eu me lembro de uma vez que eu estava evangelizando, saí para evangelizar e vi duas pessoas que a nossa sociedade chama de bebo, brigando. Aí um estava dando conselho para o outro: rapaz, para de beber cachaça, rapaz. Isso vai te matar, faz muito mal. Por que tu não bebe só uma cervejinha? Aí o cara: até doido, para de beber cerveja, é mais caro, tu vai ficar liso. E os dois: não, mas pelo menos eu bebo cachaça, pelo menos eu bebo cerveja, não bebo cachaça, não faz tão mal e tal. E eles estavam discutindo quem era mais justo entre eles. A pergunta: qual dos dois estava bêbado? De cachaça ou de cerveja? Todos dois. Entre as sociedades criminosas existe também esse senso: quem rouba não é tão ruim quanto quem abusa, porque a gente nivela padrão de moral por nós mesmos. No entanto, na lei de Deus é o padrão por meio do qual todos nós seremos avaliados. E perante Cristo, ninguém pode ser considerado bom. Da próxima vez que você perguntar assim: o que é que eu fiz para merecer isso? Olhe para o seu coração e seja honesto. Às vezes que você foi invejoso, às vezes que você foi ingrato, às vezes que você foi murmurento, às vezes que você foi orgulhoso, às vezes que você foi egoísta. E lembre que tudo que nós temos, isso aqui deveria ser estampado, para todos nós acordarmos e olhar: quem sou eu? Como é que tu me favoreceste, Senhor, fazer caso de mim, sendo eu quem eu sou, tendo o coração que eu tenho? Quando nós somos conscientes da nossa real situação, nós devemos ficar espantados com qualquer manifestação da bondade de Deus sobre a nossa vida. Qualquer manifestação da bondade de Deus sobre a nossa vida deve ser um motivo de espanto. O verso 11 continua, e Boaz diz: bem me contaram tudo quanto fizeram a sua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe da terra onde nascestes, e vieste para o povo que dantes não conhecia. O verso 12, o Senhor retribuiu o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Deus de Israel, sobre cujas asas viesse buscar refúgio. Eu queria, querer demais pedir para que vocês lembrem a noção de refúgio do capítulo 1. Mas quando as duas mulheres estão conversando com Noemi, para saber se voltam ou não para a terra, elas dizem assim: Noemi,
vá para a casa de sua mãe e vá lá, que lá você vai encontrar refúgio. Está falando sobre o que lá? Sobre marido. Agora, a mesma palavra é utilizada para Ruth aqui, para descrever o relacionamento dela com Deus. Marido, naquela época, era um lugar de proteção e de refúgio, mas Ruth preferiu se refugiar debaixo das asas do Senhor, enquanto órfã voltou para a casa de sua mãe para encontrar um marido. E aqui, nós vamos ver que o Senhor, em sua soberania, Ele recebe mesmo estrangeiros, mesmo moabitas, para dar a eles refúgio e proteção, porque o Senhor soberano, Ele é leal e Ele é bom. Disse ela: tu me favorecestes muito, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração de tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse: chega-te para aqui e come do teu pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grão tostado de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda sobejou. Essa mulher de manhã saiu de casa com fome. Ela saiu de casa pela manhã sem nenhuma perspectiva de vida, mas porque ela trabalhou duro e o Senhor em sua soberania usou o trabalho duro dela, agora pela hora do almoço ela está farta, alimentada, tanto que ainda sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, para continuar o seu trabalho, então ela agora sai de cena, e essa parte é outra parte muito legal também do texto. Agora Ruth sai, volta para o trabalho, ela almoça, não fica engabelando, né? Não fica engabelando. Eu vi esses dias alguém que estava dizendo, a mulher chegou em casa, eu choro tanto quando eu chego do meu trabalho. Aí a outra disse assim: mulher, deixa de ser besta, chora no trabalho, porque pelo menos tu vai ser paga para chorar. Então tem a ética protestante aí do trabalho. Vez por outra eu vejo os irmãos dando conselho assim: rapaz, passa mais tempo no banheiro. Não aqui, né? Aqui não tem essas coisas, graças a Deus. Mas a gente aqui vê um padrão de um servo de Deus que é trabalhador e honra a Deus também no seu trabalho. E aí então ela vai. E aí agora Boaz ficou só ele e os seus funcionários. Ruth está trabalhando. Aí essa parte é muito legal. Olha só o que o Boaz diz para os funcionários dele. Ó. Ele diz: até entre as gavelas deixai acolher, não censure ela. Não censure. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixa para que as apanhe e não a repreenda. Então ele está dizendo assim: rapaz, onde ela quiser ir, pode deixar aí. E outra coisa, como ela só vai pegar o que está no chão, então quando você estiver colhendo, derruba umas coisinhas para ela, para facilitar o trabalho dela, para que ela possa pegar. Gente, isso aqui é muito legal. E Ruth está trabalhando. O texto segue, ela vai e ela apanhou um bocado de coisa. Não, um bocado não, né? Ela apanhou muitas espigas de milho, né? Eu falava bocado aqui, o Daniel pregando, eu falando bocado, os irmãos tudo baixavam a cabeça e ficavam rindo, né? Não é de propósito não, irmão, é assim mesmo, né? Nós somos cearenses, você entende, né? Então, aí vamos lá aqui, o verso 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Eu fui olhar quanto é um efa de cevada hoje, só o que ela fez num dia é aproximadamente R$450. Uma rápida pesquisa que eu fiz no Mercado Livre, R$450 na nossa época. Para aquela época eu não consigo ter parâmetro se era muito ou pouco, mas eu acho que é uma quantidade significativa, né? Então verso 18, ela tomou e veio à cidade, viu a sua sogra, o que havia feito, também o que sobejara depois de fartar-se, tirou tudo e deu à sua sogra. E aqui é muito legal, Ruth chega com a sua sogra com uma arruma de milho, né? Aí quando ela chega, a sogra dela disse assim: rapaz, foi bênção lá o negócio, não foi? Aí ela foi, né, que eu trabalhei duro, eu me garanti, desde manhã, minha sogra, eu não parei um minuto, eu almocei, o homem lá foi bom comigo, ele me favoreceu, aí eu comi, ele me deu lá o vinho para me molhar, o pedacinho do meu bocado, eu enchi a pança, depois nem terminei de ficar negócio de 1 hora para descansar o almoço, não, eu fui, ralei, foi verdade, não foi? Só que enquanto Ruth trabalhava duro, de outro lado Boaz estava facilitando o trabalho dela, e ela nem tinha consciência disso.
Quantas vezes você saiu de casa para trabalhar, trabalhou duro, e do lado que você não viu, Boaz estava lá dizendo: derruba os milhozinhos para ela pegar? Derruba os milhozinhos para ele pegar? Quantas vezes a boa mão da providência de Deus agiu sobre a sua vida e você nem imagina? Contar a história, eu não canso de ouvir já testemunho de pessoas que trabalham por comissão e estão com uma conta alta para pagar, e naquele dia trabalham e trabalham, rapaz, hoje eu vou me dedicar, vou ser o mais atencioso possível, vou ser o mais simpático possível para que eu possa vender, e vende, mas no final é o Senhor preparando, providenciando. É como Boaz dizendo: derruba os milhozinhos. Quantos milhos foram derrubados na sua vida sem que você soubesse? E quantos ainda serão? Por quê? Porque o Senhor soberano, Ele é o Deus da providência. Ele conhece cada uma das suas necessidades, e no tempo propício Ele vai providenciar aquilo que você precisa. E no caso de Ruth, Ele providencia até mais. Ele providencia tanto milho que sobeja, que sobra. Vou fazer um rápido exercício aqui. Quem aqui hoje pode levantar a sua mão e dizer: eu tenho mais do que preciso? Mais do que preciso. Mais do que preciso. Talvez foi os milho que Boaz derramou. Quem para ter isso trabalhou duro, não é não? Trabalhou duro. Mas não é só o trabalho no final das contas. No final do dia nós devemos botar a nossa cabeça no travesseiro e lembrar: Senhor, eu trabalhei duro, mas é o Senhor que faz todas as coisas. É legal quando Deus diz para Israel, tem um banquete lá que o Senhor está oferecendo, e diz assim para o povo: não achem que foi pela mão ou pelo braço de vocês que vocês conquistaram isso. Sempre lembrem-se que foi eu, o Senhor, que vos dei. Pelo menos uma vez por semana eu gosto de orar isso quando eu vou comer. Me ajude a lembrar que o alimento diante de mim na mesa é mais fruto da graça do que do meu esforço. Tem esforço também no pão que você come? Tem esforço em Ruth estar com um efa de cevada? Tem. Mas a pergunta, no final das contas, o que é que pesa mais? O esforço ou a providência de Deus? A providência, a boa mão da providência. E por fim, verso 18 ao 23, nós vamos ver Ruth avisando as boas novas para Noemi. Então lhe disse a sogra, verso 19: onde colhestes, onde trabalhastes, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. O capítulo 2 começa com Noemi amargurada, com Noemi sem perspectiva de vida, com Noemi querendo mudar o nome dela para Mara, de tanto sofrimento que ela estava passando. Mas depois de experimentar da boa mão da providência, ela agora consegue bem dizer a Deus. Porque talvez o maior remédio para corações amargurados seja eu experimentar da bondade de Deus. E Deus tem bondade sobrando para derramar para os nossos corações. Noemi foi curada da sua amargura quando ela percebeu que o Senhor agiu favoravelmente para com a vida dela. Então Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. E aí Noemi deu a segunda palavra de bendição. Olha o paradigma, olha a diferença de Ruth do capítulo 2 para Noemi do capítulo 2 para Noemi do capítulo 1. Ela só bendiz a Deus, ela só agradece a Deus, porque ela experimentou, ela desfrutou da bondade de Deus. E ele diz: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. O tema do resgatador, que foi introduzido aqui agora, vai aparecer com cores mais fortes no capítulo 3. Mas a Noemi, já percebendo essa realidade, já louva a Deus por isso. E continuou Ruth a Moabita também, e ainda me disse: com os meus servos ficará,
até que acabe toda a cega que tenho, descrevendo então mais um fruto, mais um aspecto da bondade do Senhor de Boaz para com ela. E assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher até a cega da cevada e do trigo que se acabou, e ficou com sua sogra. Deixa eu fazer aqui algumas aplicações para os nossos corações. Primeira aplicação: Ruth não permitiu que a amargura da sua sogra invadisse o seu coração. Ela não se vitimizou. No dia difícil ela se levantou e foi trabalhar, crendo na providência de Deus. Segundo, Deus cuida de todo aquele que busca refúgio nele. Para Ruth, seria melhor passar dificuldade escondida nas asas de Deus do que voltar para Moabe e iniciar uma nova família e ter algum conforto terreno temporário. 3. Deus não deixa de agir com misericórdia para todo aquele que se refugia nele. O capítulo que nós lemos trata-se de uma moabita, uma estrangeira, que não era bem-vinda, num certo sentido, dentro do povo de Deus, mas por causa da sua fé, o Senhor abriu as asas da sua presença para a acolher, e agora Ruth é contada entre um do seu povo. Deus age com misericórdia, transformando a amargura em alegria. Por causa da sua providência e da sua bondade, Deus transforma o coração de Noemi em um coração amargurado para um coração de bendição ao nome do Senhor. E de fato, irmãos, esse é um dos principais atributos de Deus que se destacam no capítulo 2 de Ruth. Deus agindo com misericórdia por trás das cenas. Porque Deus sempre providencia para nós aquilo que nós precisamos no tempo correto, no tempo perfeito. Mas eu não quero que nós limitemos a boa mão da providência de Deus a simplesmente aspectos relacionados ao que comer e ao que vestir. Porque isso, no final das contas, só aponta para a maior de todas as providências que o Senhor nos deu, meus irmãos. Consciente que a nossa principal necessidade é o pecado, a maior providência que Deus nos fez não foi nos alimentar de um pão que perece, mas foi enviar o seu próprio Filho para ser o pão vivo que desce do céu para nós. Cristo Jesus, meus irmãos, é a maior obra de providência que o Senhor tem para dar para o seu povo. Por causa que o pecado é a nossa principal necessidade, a mais séria de todas as nossas necessidades. Cristo, então, na plenitude dos tempos, foi enviado por Deus para ser o providente, a providência. Ele é o providente e a providência para os nossos corações. E o que nós devemos fazer, meus irmãos, é olhar para Ele e lembrar que Deus age com misericórdia para todas as pessoas que se refugiam nele. Ruth respondeu com fé à misericórdia de Deus, mas e você, como responderá? Jesus é o nosso resgatador. Com isso eu não estou dizendo que Boaz é um tipo de Cristo, mas Ele é o nosso resgatador dos nossos pecados, e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a providência mais importante de Deus para mim, para você. Por isso o capítulo 2 deve nos lembrar que o Senhor soberano é leal e bom, mas a sua soberania não é um convite para nos pararmos. Porque embora Deus tenha providenciado o Cristo como sacrifício, há também um papel fundamental que nós devemos ter. Há também uma responsabilidade nossa, e a nossa responsabilidade é chegar-se a Ele com arrependimento e fé. Deus é soberano e todos os seus propósitos não serão frustrados. Mas Ele escolheu, melhor dizendo, manifestar os propósitos dele na sua vida a partir da sua responsabilidade. E é aqui que se alinham esses dois tópicos que são demasiadamente difíceis. Deus é soberano ou eu sou responsável? No final das contas, irmãos, as duas verdades caminham de modo paralelo. O Senhor é soberano, mas você também é responsável. Deus vai providenciar, mas Ele vai fazer isso a partir do seu esforço. Amém? Eu quero terminar contando para vocês a história de dois fazendeiros que foram orar pedindo para que Deus mandasse chuva. Estavam passando por um período de seca e dois fazendeiros foram orar.
Um terminou a oração e foi arar o campo, preparar para receber a chuva. O outro foi assistir a rádio para ver a previsão do tempo, para ver se tinha mudado. Qual dos dois teve fé? O que foi arar o campo. Às vezes a gente acredita que a fé, ela é uma coisa que nos leva à inércia, mas não. Ruth capítulo 2 mostra que embora Ruth cresça na providência de Deus, ela trabalhou duro. Ela trabalhou duro. E não foi isso que Cristo fez. O Pedro vai dizer que Jesus foi crucificado pelos romanos, mas foi Deus que entregou Jesus para ser crucificado pelos romanos. Deus criou em toda a sua soberania. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, mas os homens foram responsáveis pelos seus atos. Por isso, meu irmão, hoje você tem a oportunidade de, em arrependimento e fé, se chegar a Cristo mais uma vez. Porque o Senhor soberano, Ele é leal e bom. E Ele não nos convida a ficarmos parados, a ficarmos estáticos. Deixa eu orar por você. Senhor, nós estamos diante de Ti mais uma vez, para agradecer por Cristo nosso Senhor, que providenciou para nós a resposta para a maior das nossas necessidades. Não a fome de pão que perece, mas a fome da nossa alma, do pão vivo que desce do céu. E por isso, Senhor Deus, nós Te louvamos. Nós Te louvamos porque a água que bebemos é uma água viva. Embora, Senhor Deus, por meio da conversão, nós já tenhamos experimentado dessa água, e não temos mais uma sede no sentido de escassez, mas temos vontade de estarmos fartos e cheios da Tua presença. Pedimos para que o Senhor nos ajude a sermos famintos do pão Cristo e da água viva que é o Teu Filho, para que possamos crescer em relacionamento contigo, através dele, pelo poder do Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos na Tua soberania, a não andarmos ansiosos quanto ao que havemos de comer ou de vestir, mas também nos ajuda a usarmos diligentemente a força e a saúde que o Senhor nos tem dado para honrar o Teu precioso nome. Te agradecemos no nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.